Olá, eu sou o Troll. Todo mundo tem um universo dentro de si, mas é um pouco injusto que a gente só conheça o universo dos ricos, dos famosos e dos influentes. Eu quero conhecer o universo de pessoas comuns, como eu e você. Essa é a proposta do podcast. Hoje eu vou estar conversando com a Elis, que além de dona de gatos, trabalha com seguros. Vou saber mais a respeito disso daqui a pouco. Eu quero avisar vocês também que o podcast tem um e-mail, tem um Instagram e agora o podcast também, além de estar no Spotify, também está no YouTube. Então, se você quiser encontrar o podcast nas redes sociais, @alimenteotroll, ou se você quiser mandar um e-mail, alimenteotroll@gmail.com, e no YouTube o nome do canal, Alimente o Troll. Vai lá, dá um follow, dá um like, dá um subscribe, beleza? E hoje, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento em especial para minha mecenas, a minha irmã, Ana Paula, que é alguém que sempre apostou em mim. Eu até hoje não entendo bem o porquê, mas queria agradecer. Eu tive um problema aí com o microfone e ela correu para me ajudar, deu uma força pro podcast não precisar parar. Então, agradecendo aí, Ana, brigadão. Já agradeci no privado, mas vou agradecer também publicamente. Beleza? Você está ouvindo Alimente o Troll. E aí, Elis, tudo bem? Oi, boa noite. Eu vou bem, e você? Bem também. Vamos conversar um pouco? Vamos saber mais a respeito de você? Bora começar. Então, beleza. Vamos começar do começo. Me diz aí, Elis, quem é você? Meu nome é Elis, tenho 41 anos, eu moro no ABC, Santa Cruz de São Paulo. Tenho 2 gatinhos, Pantera e o Tigo. Eu trabalho na clínica seguradora e já faz isso 1 ano e meio. E meu hobby é ficar de casa, fazer nada mesmo. É isso, basicamente isso. Fazer nada? Como é que você faz nada? Ah, eu passo o domingo sem fazer nada. Fica assistindo um filme, uma série. Ah, tá. Então você faz alguma coisa. Você só gosta de ficar mais quietinha, é isso. Isso. Eu sou mais caseira. Entendi. Tá. Elis, você acha que tem alguma coisa em você que as pessoas entendem errado? Sim, o meu sotaque, ele tem um chifre. Meu sotaque é muito forte. Por devido você deve ser chifre. Eu escuto cerca de 60% de audição. E a maioria das pessoas, elas não compreendem que a surdez, ela, por mais que a gente faz um treinamento de voz, vai na fono e tem uma rede de apoio bem boa assim, eu vou continuar falando algumas coisas erradas. Eu vou trocar algumas letras, algumas palavras. E isso é muito interessante, porque alguns pontos que eu já observei é que a maioria das pessoas não tem paciência. E elas falam, ah, não, deixa pra lá, deixa quieto. Você acha que as pessoas preferem não te explicar alguma coisa ou não refazer a pergunta do que continuar conversando, é isso? Isso, eu posso estar rodeada de amigos, de família, de colegas, eles realmente não têm paciência e isso já me incomodou antes. Hoje em dia eu já nem ligo mais. Eles vão continuar rindo, eu vou continuar perdida, mas eu vou continuando balançando a cabeça, rindo, sem saber o motivo da brincadeira, né? Porque eu nunca não consigo acompanhar. E você acha que em algum momento da sua vida você precisou defender quem você é? Sim, eu precisei. Eu precisei tirar a ideia das pessoas que, por eu ser uma pessoa com deficiência, eu preciso de proteção toda hora. Eu preciso de ficar protegida, ficar escondida, como a maioria das pessoas querem se esconder na sociedade. Os Hum, pais, até entendo, porque os pais têm medo, porque, querendo ou não, nós vivemos uma sociedade que ainda
não sabe respeitar as pessoas, não sabe separar a surdez da pessoa. Eu sou uma pessoa, eu sou surda, mas eu sou um ser humano que tem poder de compra. Eu sou uma pessoa que independente, que não depende de ninguém. Então, elas têm ainda uma ideia errada sobre quem é a pessoa deficiente. Entendi. Eles acham que a pessoa com deficiência ela é frágil, né? Que ela não tem capacidade de viver sozinha. Exatamente. E acaba distorcendo algumas coisas. Por exemplo, a maioria dos surdos que são a surdez profunda sofre um pouco mais porque eles fazem Libras, né? A minha primeira língua foi Libras, foi o que eu conheci. Só que eles, a maioria deles, eles fazem Libras até hoje. Então, e alguns são oralizados, né? Só que eles não são respeitados. E as pessoas acabam vendendo uma ideia, tipo, um curso de Libras de R$ 5.000, essas coisas. É tão ilusório, porque eles não estão pensando no surdo. Eu penso assim, se não existisse o surdez, Libras ia existir? É uma excelente pergunta, Hum, faz sentido. né? Faz sentido. Sim, porque se não existisse surdez e acabasse tudo isso, Libras não ia existir. Aí vão qualquer outra língua. Língua chinês, inglês, francês, alemão. Então, eles insistem porque as pessoas são comunicativas, a gente precisa se comunicar, precisamos aprender a língua. Uhum, Libras é uma língua. A maioria das pessoas elas não conseguem entender que é uma língua e precisa ser aprendida. uhum, tá. E Elis, diz pra mim, o que é que ocupa a sua cabeça atualmente? Atualmente, o que passa na minha cabeça é o sentimento de tristeza, decepção. Apesar de eu estar passando um momento muito bom, que eu demorei muito para ter esse momento bom na minha vida. Só que eu vejo o mundo, sim, muito complicado para conseguir reverter o ser humano que quer matar um outro ser humano por causa de uma ideologia dele, de uma ideia, de uma concepção que só ele acredita e não consegue que o outro seja diferente. E isso é uma coisa que não entra na minha cabeça e me deixa muito triste, porque não tem como mudar isso na cabeça das pessoas. E eu compreendi através da terapia que não tem como forçar. A gente tem que deixar para lá, deixar, infelizmente, deixar a situação como está e ficar pior. Não tem como a gente forçar nosso pensamento, né, no outro. Uhum, É, sim, mas a situação tá bem séria mesmo, tá bem. sim. E quando você pensa assim na Elis de 10 anos atrás, o que você acha que mudou? A Elisa, há 10 anos atrás, vivia uma bolha. Eu não conhecia nada de política, apesar de eu ter crescido no meio da política. Hum, Eu não conhecia nada, nada assim. Eu deixava para lá, não, para que falar sobre política? E outro ponto também. Eu vivia no negócio dos meus pais, eu tinha muita proteção, então é muito fácil ter uma visão distorcida sobre o mundo, né? E quando eu saí de casa, eu comecei a ver com os outros olhos, principalmente depois que eu perdi minha mãe, que eu tive que realmente me virar sozinha, me independer de verdade. Eu comecei a entender o porquê a política existe e o porquê a gente precisa falar sobre isso. Porque os nossos direitos elas estão relacionados aos poderes de algumas pessoas. Se o deputado decide alguma coisa contra você, é você que dança. Se você não vai ensinar nada sobre isso e assentando isso, a gente está num romantismo muito grande disso. E eu comecei a entender isso. E quando você diz que você cresceu no meio da política, por que você diz isso? Porque o meu avô era político, era conhecia muita gente na política, ele era ferrenho, ele defendia algumas coisas. Eu sempre vi muitos políticos, muitos mesmo, principalmente onde eu moro. Quando meu avô morreu,
Tanto que muita gente que estavam lá no lanchonete e tudo ficaram surpresos, porque eles não sabiam quem tinha morrido, porque foi muita gente da política. E eu era criança, eu nem sabia quem era. E isso foi uma surpresa. E por isso que hoje em dia eu fico olhando as fotos da Brasília, tudo. Aí eu comecei a entender, então meu avô era da política, ele gostava de falar sobre isso e falava bastante. Apesar de eu nunca ouvir falar dele, na boca dele sobre política. E, Elis, existe alguma característica sua que você tem orgulho? Minha característica, Que você sente orgulho dessa característica? a minha característica, eu tenho uma forte persistência. Eu sou muito persistente. Eu vou até um fim em algumas coisas. Quando eu acredito em alguma coisa, eu vou até um fim. E eu tenho uma percepção muito boa quando eu sei quando a pessoa é boa pessoa e quando a pessoa não é uma boa pessoa. Eu consigo enxergar a essência dessas pessoas. E isso me ajudou muito a filtrar o tipo de amizade que eu tenho hoje em dia. E o que que faz você perder a noção do tempo? Tem alguma coisa que você tá fazendo e você, quando você vai reparar, você fala, meu Deus, olha a hora, meu, já passou mó tempão. Eu perco a noção do tempo. Olha, eu tenho hiperfoco. Meu hiperfoco é fortíssimo de cemitério. Não sei como. Primeiro começou sobre serial killers, agora é cemitério, é isso. Então você fica pesquisando coisas a respeito. E eu fico vendo no YouTube de pessoas que vão visitar o cemitério e contam histórias dessas pessoas que já faleceram. Porque a maioria das pessoas olha a foto nem imagina o que aconteceu com aquela pessoa. Aham. Quando eu comecei a ouvir e comecei a entender que, nossa, são histórias, umas mais bonitas, mais tristes, tem histórias muito trágicas, inclusive, que eu fiquei bem chocada, assim. Hum. Tem alguma que você lembra, assim, pra contar, que seja rapidinho? Tem uma história de uma mulher com, se não me engano, 4 filhos. O marido dela surtou. A gente não sabe mais o que é que ele tinha surtado. Ele matou a mulher e os 4 filhos e atirou ele mesmo. Isso me Nossa. chocou porque no cemitério você vê o túmulo dessa mulher e com os 4 filhos enterrados. E eu fiquei assim, cara, é muito túmulo, assim, é muito chocante. Por isso, aí a mulher contando, né, Aham. que isso foi uma tragédia, né, porque era uma comunidade pequena, que acontece uma coisa, todo mundo ficava sabendo, então foi bem trágico isso. É uma família inteira que acaba, né? E eu lembro que teve uma época que você tava postando no Instagram uns cemitérios de pet, né? Sim, tem o cemitério de Pet lá nos Estados Unidos. A moça gosta muito de pet. E aí tem uns pet de um gato que viveu até uns 20 anos. Eu acho isso lindo, 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 porque você vê que aquela pessoa teve um cuidado, aquele amor, aquele cuidado que ninguém tem. Isso é muito, são poucas pessoas que têm esse cuidado. Eu tenho uma forte ligação de gatos, né? Porque a minha gata faleceu o ano passado. E ela viveu 18 anos. Então, eu entendo esse cuidado que eles têm com os animais. E se você pudesse escolher uma palavra para definir a sua fase atual, que palavra você escolheria? Paz, juro pra você. Paz. É paz, porque eu tô aprendendo. Agora eu aprendi, tipo, relevar muitas coisas. Antes eu brigava muito, apesar que eu ainda brigo com algumas coisas. Quando eu vejo uma pessoa que quer tentar me convencer a alguma coisa, eu prefiro estar em paz do que ter razão. Eu deixo a pessoa estar certa com ela mesma, porque a vida vai ensinar de alguma forma. Eu sinto isso porque eu já vi uma pessoa falar que estava certa e aí você vai ver, aconteceu, sabe? Eu acredito muito nesse negócio de tudo que a gente tenta fazer prejudicar aquela pessoa, ou quando a gente quer dar certo, a gente não vai voltar para aquela pessoa, vai voltar para nós. É o que eu acredito bastante. Então agora
vamos falar um pouco da sua carreira profissional. Você trabalha, né, na área de seguros. Isso. Como foi que você foi parar nessa área de seguro? Foi uma coisa que você sempre quis? Ou alguém te colocou lá? Como é que foi isso? Olha, não foi uma coisa que nossa, foi meu sonho. Aconteceu. Primeiro que eu comecei a trabalhar na corretora, que é diferente da seguradora. Eu tive uma experiência de 5 anos, é muito tempo. Aí eu consegui essa vaga de uma seguradora e eu entrei. Estou há 1 ano e meio agora. E não é uma coisa que, nossa, eu amo, né? Mas é um É. trabalho, né? Mas é um trabalho que me deu uma estabilidade, me faz crescer, é o que eu conheço muito bem, conheço produtos, eu sei como funciona, então isso me ajuda a trabalhar legal isso, porque não é todo lugar que eu me dei bem. Eu já trabalhei em farmácia, já trabalhei em imobiliária, Hum. trabalhei em banco, deixa eu ver, trabalhei em segurança do trabalho, então sim, é uma coisa que eu demorei para me acertar. Quando eu consegui me encontrar algo que eu sei fazer direito, foi seguradora, principalmente na área de operacional. Então hoje você diria que você se sente realizada profissionalmente. Isso. Mas meu sonho mesmo era fazer outra coisa que, infelizmente, não dá muito dinheiro. O quê? Se eu pudesse, eu virava professora de crianças surdas para mudar um pouco a visão dos pais. Porque eu sei que a maioria dos pais elas não tem muita visão do futuro dos filhos. Hum. Ontem eu fiz uma reunião de palestra de pais de crianças surdas. Eles tiveram uma visão muito diferente. Eles viram que eu consegui chegar onde eu cheguei, que eu fiz faculdade, eu fiz curso, que eu batalhei, enfrentei muitas coisas. Mas eu sempre falo para os pais que os filhos não vão superar a surdez. Eles vão se adaptar. É diferente. Porque todo mundo fala assim, nossa, você superou. Não, não superei. Eu me adaptei. É porque a surdez ela não vai embora, né? Você tem que conviver com ela todo dia, né? Você vai se acostumando. Porque você superar, superar o quê? Eu sou surda, não vou deixar de ser surda. É isso. Tá, tá, e aí, ainda sobre seguro. Hum. Qual que é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre essa área aí? O que você acha que é uma coisa que todo mundo acredita, mas que não é real a respeito dessa área de seguro? Olha, eu estou trabalhando nos seguros, eu não vou poder comentar muito. Não, não precisa se comprometer, não precisa. Então, a verdade da seguradora, uma grande maioria das seguradoras, é que ela não é um processo fácil. Ela cata solicitação de algum produto, seja lá o que for, ela não é um processo fácil. Ela tem um custo, ela tem uma franquia, não é uma coisa simples de fazer. Então, é complicado mexer com seguros. É, você diria então que as pessoas talvez elas não entendem que existem detalhes. Você tem que prestar atenção, é isso? Isso. Tá. E é bem complicado. Então, é o que eu só posso falar, né? Uhum. Porque os seguros, apesar disso aí, ele ajuda também a dar uma segurada do que quando acontece algum acidente, um incêndio, um acidente de carro, um acidente contra pessoas. Então, sim, esse lado é muito fantástico porque ela tem um custo que vai ajudar a segurar o lugar, ou com pessoas, ou com automóvel, empresa, seja o que pode ser. E você acha que as pessoas elas pensam muito pouco no futuro? Eu não acho que elas pensem muito no futuro. A maioria das pessoas não pensam. A maioria, elas são muito, principalmente brasileiro, eles são muito imediatistas. Uhum. Eles não conseguem organizar o futuro deles, como fazer um pet meia, algumas pessoas dependem muito do outro, eles não conseguem ter independência dele mesmo. Então isso é uma coisa que eles não conseguem fazer, organizar, pensar no futuro.
enxergar, tipo, nossa, daqui 10 anos, agora tem o valor X, fazer uma poupança ou fazer um banco de renda lá do Banco Direto. Acho que é Tesouro Direto, se não me engano. Tesouro E direto. é Banco Direto. E é isso que eu penso. E você tinha me falado que você tá fazendo um curso de banho e tosa, né? Isso, tô fazendo um curso de banho idosa. Hoje mesmo, eu dei banho no misturado xoxão de pastor alemão. Cachorro bem grande, então. É, é uma cachorra muito boazinha. Isso é raro, viu? Porque essas misturas aí, que geralmente é bem temperamental, bem agressiva e bravo, ele não, ela não. Ela é uma cachorra adestrada, Uhum. boazinha, não mordeu, não faz nada. Deixou de dar banho, secar ela, olha, cachorro beleza, sabe? E por que que você quis aprender banho e tosa? Primeiro, curiosidade. Segundo, porque eu gosto de bicho, né? Hum, Eu já tinha pensado em fazer uma grana extra, mas eu me descobri recentemente que banho em dose envolve mordida de cachorro, né? Então eu fiquei assim, ó. envolve riscos. Existem riscos, né? É, sim, tem riscos, tem riscos. E eu fiquei assim, não, melhor não fazer mais isso. Então eu vou ficar só para curtir, fazer curso mesmo, para aproveitar. Mas me serviu de aprendizado, sabe? Você acha que os animais eles te ensinam alguma coisa? Sim, ensinam que cada animal é único. E eu aprendi com os cachorrinhos pequenos, como Shih Tzu, Pitches, esses cachorrinhos pequenininhos, Uhum, eu chamo de cachorro de apartamento. sim. São pessoas que não são adestrados, eles não têm a devida atenção. A maioria das pessoas não dão atenção para corrigir o comportamento deles. E a gente sabe o que acontece, né? Sim. Você vê um cachorro grande, adestrado, com focinheira, com forqueira, forcadeira, né? Eu acho que é isso, obrigada. E eles são muito comportados porque eles foram adestrados. E os pequenininhos salvam algumas e outros que são muito bem comportados. Mas eu já vi um que, olha, que bravo, hein? É cheio de que Geralmente eles são bem bravos. é, podia tocar na patinha dele que ficava bravo. Bem complicado dar banho desse cachorro, sim. E você acha que é assim porque as pessoas veem que o cachorro grande ele pode causar mais dano do que o cachorro pequeno? Sim, porque assim, cachorro grande causa dano muito grande. Pela força, pelo tamanho da boca, tudo. Ah, você vê o cachorro pequeno e acha que não vai estragar. O cachorro lá, que eu esqueci o nome, ele tem uma história dele do passado. Eles matavam ratos, uma ratazana. Então, se você vê que é uma história dessa, você já percebe que é uma mordida que dói muito. Que Hum, arrancar uma pelinha da gente, que dói. é, sim. E as pessoas protestam, porque acham que é fofinho, uma gracinha, morder a gente. Não é legal, sabe? Faz mal pro dono e vai mal pro cachorro. Sim, né? Todo mundo sai prejudicado, né? Uhum. Tá. E você acha que existe algo que os animais percebem e que as pessoas não percebem? Eles percebem que você tem medo. Eu, por exemplo, eu tenho medo de levar mordida de cachorro, porque eu tenho um trauma, sabe? Uhum. E os cachorros percebem que você tem medo. Então eles ficam. É aí que eles não levam você a sério. Aí eu mando eles se levantar e virar. Eles não viram por quê? Porque eles sentem o nosso medo. Se a gente não sente medo e a gente tem um pulso firme e vai com um ponto de força firme, eles vão entender você. E isso é muito interessante, porque a maioria dos animais são assim. E o que que você acha que dá para aprender sobre como uma pessoa trata um animal? Olha, vou trazer uma polêmica. Uma pessoa que faz isso com o animal é um tipo de pessoa que pode fazer com outro ser humano, uma mulher com filho, com filha, com a mãe, com o pai. É uma Aí pessoa que quando a faz pessoa maltrata o animal, né? isso. Tá. E isso, aí você volta a fita e me lembra porque o caso Orelha é tão debatido. A sociedade não entendeu a parte disso. Como é que uma pessoa mata um animal que não fez nada para ele?
E de uma forma cruel ainda, forma. Se fosse um animal que, mesmo que um animal fosse agressivo e partia para cima, também não ia estar sentido, porque é um animal com o instinto dele, é o instinto dele que se defender e deve ter sido algum tipo de medo. Ou então, alguns animais vão para cima achando que está brincando e está mordendo a pessoa. É uma coisa assim muito complexa para se falar, que a sociedade ainda está muito, muito longe de defender o animal, de punir as pessoas que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de crueldade contra os animais. Então, porque na verdade acabou acontecendo e ficou por isso mesmo, né? Ninguém foi punido. Exatamente. E o que você acha, Elis, que as pessoas entendem errado sobre comunicação? As pessoas, nós somos seres comunicativos, sociais. É nossa natureza me comunicar. Hum, E a pessoa que não tem capacidade de se comunicar, se transparecer e ainda criar uma dúvida na cabeça de outro, essa pessoa não é comunicativa. Ela precisa trabalhar isso nela. Isso é uma coisa que eu tive que aprender. Eu fui uma pessoa que não era comunicativa. E isso se deu também pela criação e também do isolamento, né? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu tive a grande parte da minha vida isolada, então isso me trouxe dificuldades de se comunicar. E com terapia, eu comecei a ter ferramentas para se comunicar, como falar, como explicar, como é voltar para fora de uma forma que não parece que está agressivo e também explicar, olha, eu não gostei do que você falou, eu não acho isso legal, porque antes eu não falava isso. Eu guardava para mim, porque eu não era muito levada a sério. Hoje em dia, eu percebo que não é bem assim. A gente precisa colocar limites em algumas coisas, principalmente passar a comunicação clara e transparente. E isso ajudou a minha família a não ficar tão atritada comigo, porque eles perceberam que eu tenho meus limites. E você acha que ouvir e compreender são coisas diferentes? Sim, com certeza. Porque ler, você lê, você está lendo, eu consigo entender 100% o que estou lendo. Mas quando eu estou ouvindo, eu posso entender errado. Eu posso confundir algumas palavras, mas eu também não sou uma pessoa literal. Se a pessoa manda mensagem para mim, uma frase que sentido for figurado, eu vou levar isso como literal. E eu não sei se a pessoa está levando sério ou se está brincando. Eu tenho muita dificuldade disso. Eu falei, olha, é melhor falar isso para mim, porque eu não sei se você está falando sério ou não. É muito difícil, é muito difícil. Ainda mais escrevendo no WhatsApp, se não vê a emoção da pessoa. Sim. Eu já passei por isso também. Isso. E ouvir é a mesma coisa. Se eu não estou vendo a pessoa, eu não sei se ela está chorando, se ela está sofrendo, se ela está alegre ou não. Eu preciso ver ela pessoalmente para ver como está a reação dela. O rosto, a fisionomia. Isso me ajuda ainda em compreender se ela está bem ou não. E o que a sua experiência de vida te ensinou sobre prestar atenção nos outros? Eu sou uma pessoa observadora. Eu observo pessoas assim, muito tempo. E eu percebo quando a pessoa está triste, está feliz. Então eu percebo que muita pessoa não quer você ali. O olhar de pena, o olhar de desaprovação, de me colocar como um ridículo. Então realmente é uma coisa que eu percebo e eu fico, então tá bom, fica na minha, porque não tem como provar. Porque elas vão achar que é besteira, mas eu percebo, porque eu já conheço malícia desde que eu era criança, então eu já sei coisas. Então agora a gente vai para umas perguntas mais existenciais, vamos dizer assim. Uhum. O que você acha que faz alguém ser verdadeiramente compreendido? Para ser compreendido,
É, verdadeiramente compreendido. É é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que todo mundo gosta, que está por perto, tudo. É muito fácil estar com essas pessoas. Quando é Hum, uma pessoa que vai pela justiça, pelo senso do que é certo e errado, ela vai ser considerada como louca, uma pessoa exagerada, brava, nervosa, tudo isso. E ela vai ser considerada como mal compreendida, uma pessoa difícil de lidar, entre aspas, porque eu não acredito que as pessoas sejam difíceis. Ela só tem um passado diferente, um passado que ninguém quer entender. Na verdade, você está dizendo assim que para ser compreendido Uhum. tem que ser levado em conta todo o contexto da pessoa ali, o passado da pessoa, as experiências. Mas é claro que são exceções, né? Porque tem pessoas que realmente perdem muito pra coisa, né? Porque a pessoa, ela tem toda a ajuda do mundo e de repente joga pro ar, achando ruim, odiando o mundo, achando que não tem a rede de apoio. Aí fica um pouco complicado ajudar a pessoa e tentar compreendê-la. Pessoas compreendendo o passado dela, entendendo que ela passou por muita coisa, ou ele, e a pessoa não querer mudar. Não tem muito o que fazer. E o que que você acha que é mais difícil, Elis? Entender os outros ou entender a si mesma? Olha, entender os outros eu já desisti. E agora, me entender, meu Deus, eu demorei para me entender, para entender os sentimentos da gente. A gente não pode levar muito a sério o que a gente sente, porque nós temos questões que precisam ser resolvidas dentro da gente. Se a gente resolve dentro da gente as nossas questões, a gente melhora como pessoa. A gente começa a enxergar algumas coisas e, nossa, eu fiz essa merda. Ou então enxergar algo bonito em nós. Isso também foi super difícil de mudar a minha visão, porque eu era muito pessimista comigo mesmo. E eu demorei para virar a chave e me enxergar e ver coisas boas comigo, que é importante, faz bem para mim. E agora, qual que você acha que é a coisa mais estranha sobre existir? A coisa mais estranha sobre existência é você nascer, crescer e viver nesse mundo louco que a gente está vivendo agora, principalmente. A nossa existência é insignificante, ela não é nada, nada, nada. É muito estranho para mim, que a gente compra coisas assim, a gente faz um poder de compra sabendo que a gente vai deixar tudo aqui. Isso é muito louco pra mim. É uma loucura. A existência em si é a parte mais estranha de existir. Sim, é muito estranho. E no fim, a gente vai morrer com isso, sabe? A gente morre. E eu fico assim. A nossa existência é muito estranha. Principalmente que tem que ficar se contente o tempo todo. Ficar com medo de fazer coisa errada e não saber aproveitar a vida. Isso é muito estranho. Agora, eu não sei se você lembra, mas eu tinha falado pra você que ia ter um momento da entrevista em que eu ia pedir pra você fazer uma pergunta pra mim. Sim. Então eu quero agora que você pense aí e que você me faça essa pergunta, porque tá na hora do chumbo trocado. Manda bala. Tá, quero te perguntar uma pergunta. O que aconteceu com você para você se tornar como está hoje? O que que aconteceu comigo pra eu ter me tornado quem eu sou hoje? O que aconteceu com você para você se tornar como você é hoje em dia? Bom, tá. Primeiro a resposta óbvia. Muita coisa aconteceu, Hum, mas pensando, né? Pensando mais profundamente. Eu acho que uma das coisas mais expressivas que aconteceu comigo pra ter me colocado nesse momento em que eu estou agora foi eu ter mudado de cidade para procurar emprego e acabou não dando certo e eu voltei, tive que voltar
e agora eu tô morando com meus pais e tal, então acho que essa tentativa de vida longe de casa, essa tentativa de vida adulta, vamos dizer assim, mal sucedida, né? Foi o que aconteceu comigo que acabou me colocando no ponto onde eu tô agora. Eu acho que é isso. Tem detalhes aí, mas é uma história muito comprida, muito. Sim, aí é muita coisa. Você quer me perguntar mais alguma coisa? É isso, é só isso. Ah, então beleza. Então agora a gente vai para umas perguntas mais intensas. Eita, Então vamos lá, Elis. Qual é a dor que você aprendeu a esconder melhor? ator que eu escolhi, Qual é a dor que você aprendeu a esconder melhor? eu aprendi a me guardar coisas que ninguém sabe. Tem coisas que aconteceu comigo que até hoje ninguém sabe direito. E é uma coisa que me marcou muito. Eu sou uma pessoa muito dura, justamente por isso. E o julgamento, o preconceito, as pessoas, ela não sabem direito do porquê que não pode contar. Justamente porque desacreditam na gente. Então é bem complicado. E existe alguma coisa que você tem medo, mas que você nunca admite que tem medo? Olha, eu tenho medo de morrer e deixar meus gatos sozinhos em casa. Ah, é? Isso é uma coisa que me dá muito medo, porque meus gatos estão muito bem cuidados, vão no médico, tudo. De repente, eu não estou aqui, onde eles vão ficar? Não é todo mundo que sabe cuidar de gatos. E tem alguma coisa que você gostaria que as pessoas percebessem sem você precisar explicar? E eu nunca gosto de fazer amizade. Eu sou uma pessoa estranha, eu sou fechadinha, eu sou quietinha, mas eu tenho meu lado legal, eu tenho o meu lado humano, eu tenho o meu lado que mais pé no chão, e eu anseio de ter amizade. Então, é o meu maior problema, que é fazer amizade e as pessoas depois me enxergar diferente. Eu queria que elas não me enxergassem tão mal assim, sabe? É triste, mas é isso. E você sente que assim, que a vida ela te deixou mais forte ou mais cuidadosa? Hoje eu tenho a vida que eu tô levando agora me tornou mais forte, mas também eu me tornei uma pessoa mais seletiva. Eu tenho certos cuidados na hora de escolher algumas coisas na vida, por onde caminho eu vou fazer, em quem eu quero que fique perto de mim e quem eu não quero que fique perto de mim, essas coisas. Então, eu quero ter momentos bons sem ficar me preocupando muita coisa. Porque a gente já tem muitas preocupações por ler, trabalho, família, saúde, essas coisas. Então, eu me tornei forte por isso. E você acha que tem alguma coisa que você ainda está aprendendo sobre você mesma? Eu estou aprendendo a não bater boca. Eu não ser pão de sacola. Eu sou muito pão de sacola. Eu juro pra você. Eu vou te falar, já saiu tudo que te falar e eu me arrependo, sabe? Porra, eu não deveria ter falado, sabe? Ai, É, mas acontece, né? é importante aprender o autocontrole, pô, tem que. Eu tenho que me controlar, porque eu sei, eu sei guardar segredos. Só que tem momentos muito doidos que acontece, que eu me empolgo muito e acabo Hum, falando, sabe? aham, É uma coisa. Aí depois eu fico assim, meu Deus, não era pra eu ter falado isso. Não pode. tá. Então, beleza. Então agora eu vou te fazer a última pergunta. A última pergunta, que é o que eu pergunto pra todo mundo. Elis, o que é a vida? Olha, é a pergunta dos milhões. Na verdade, se eu tivesse uma resposta muito clara sobre isso, filosoficamente, eu não tenho resposta. Ah, mas pode me falar assim o que você acha. Eu acho que a vida é viver sem se preocupar e não ficar sobrevivendo. Não viver na sobrevivência e sim viver, poder fazer as coisas sem se preocupar com dinheiro, fazer as coisas sem pensar no alimento do amanhã e sem se preocupar com problemas reais que estão em pontos, ou então, pelo menos, ser um pouquinho mais útil na vida, né? Então,
É o que eu acho. Muito bom. Então, beleza. Então, por hoje é só. É isso. Faz aí o seu jabá, sua propaganda. Você tem o perfil dos seus gatos, não é? Eu vou falar pra você qual é o meu Instagram aqui. É o aqui, deixa eu ver. É o Tribo Underline Grill Grill. Tá, beleza. E aí você fala lá Você vai postando fotos dos seus gatos, da vida deles, do que eles vão fazendo. Isso. E na verdade tem umas fotos deles que estavam na janela. E no outro lado dos vizinhos tem um gatinho com a orelhinha pra cima, assim, olhando. É muito fofo. Então, ó, quem ficar curioso, quiser conhecer os gatos deles, pode ir lá então no Timo Underline Criu Criu. Claro. O perfil está aberto para todo mundo ver. E também que anunciar que eu tenho 2 cachorros para lar temporário. E um é filhote de 5 meses e o outro tem 2 anos. Esse outro que tem 2 anos, ele é misturado com um chonchon e um vira-lata. Super bonzinho, muito fofo. Ela tá precisando de lar temporário. Lar temporário na região de Mauá ou ABC, né? É, isso mesmo. Mauá, ABC Paulista. Então, se você estiver ouvindo aí e for de Mauá ou do ABC Paulista, entre em contato aí com eles. Pode ser através do perfil dos gatinhos mesmo. E aí fala com ela a respeito desses 2 cachorros que estão precisando de lar temporário. Isso, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Elis. Muito obrigado. Deu problema da outra vez, mas hoje a gente conseguiu. É, finalmente tem uma boa noite para adultos. O que foi? Tem uma boa noite para adultos. Boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigado de novo, Elis. Que nada. Tchau, tchau. Você ouviu Alimente o Troll.